Não é mais um dia de vida, é menos um. Ontem, quando eu estava procurando um vídeo antigo para poder postar hoje para vocês, nessa busca eu encontrei um áudio da minha avó. A minha avó faleceu há quase 2 anos, então encontrar esse áudio esquecido foi lindo, foi nostálgico e foi triste. E eu comecei a pensar sobre isso. Um pouco depois de tarde, a gente recebeu uma triste notícia de que um amigo nosso acabou falecendo. E eu juro que veio tudo como uma onda gelada na minha cabeça, e eu fiquei até um pouco embrulhada do estômago e decidi que era esse tema que eu ia trazer para o nosso lugar seguro. Então, bora conversar? O vídeo de hoje é um vídeo de reflexão, não é um vídeo triste, por favor. Esse definitivamente não é um intuito. É um vídeo mais pra gente refletir e relembrar a nossa vida. Esse áudio da minha avó, como a gente diz em espanhol, me agarrou em curva. É quando você não tá esperando. Eu realmente não estava esperando esse áudio, eu tinha esquecido completamente dele. E escutar foi muito bonito, mas também me deu um aperto, porque no áudio ela fala que tá com saudade de mim. E aí é aquela vontade que dá instantânea de você querer mandar uma mensagem pra pessoa, e aí no segundo seguinte você lembra que não tem como, porque a pessoa não vai responder. E essa notícia do falecimento do nosso amigo também foi uma notícia muito do nada, porque a gente esteve com ele no mês passado. E aí eu comecei a pensar novamente sobre como a vida ela é efêmera. E como a gente, apesar de saber que ela vai acabar, e essa é a única certeza que a gente tem, a gente continua protelando um monte de coisa porque, bom, eu tenho tempo. Amanhã eu posso fazer, amanhã eu posso falar, amanhã eu posso abraçar. Mas e se você não puder? Calma aí, vento, que eu tô trabalhando. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho, obrigada. E pensar nessas duas situações me lembrou uma tatuagem do meu pai, que tá escrito Memento Mori, que vem do latim, e uma tradução livre é lembre-se da morte, ou lembre-se que você está morrendo. Eu sei que esse pode ser um tema um pouco delicado para algumas pessoas, porque tem gente que pensa que se a gente não falar da morte, ela não nos alcança. Deixa eu te contar uma coisa. Não funciona desse jeito. Eu, inclusive, acho melhor a gente conversar sobre o tema, porque aí a gente cada vez vai ficando um pouco mais familiarizado com ele. E o Memento Mori, ele fala exatamente sobre viver o presente. Viver com presença o presente. Porque se a gente tá morrendo todo dia, vamos viver 100% daquele dia? Vamos abraçar 100% aquela pessoa que a gente gosta? Vamos falar as coisas bonitas que a gente tem para falar? É sobre viver realmente e não só tá existindo. E aí eu conecto essa tatuagem do meu pai com uma tatuagem minha, que tá escrito aqui: "A vida é hoje", porque ela é. Eu algumas vezes pensei em mandar mensagem para minha avó, mas aí como eu estava do outro lado do mundo, a diferença horária, e aí no corre-corre da vida, eu não mandei, porque eu ainda tinha tempo. Até que eu não tinha mais. Esse nosso amigo, certeza que ele tinha vários planos para o dia seguinte. Ele tinha uma agenda para aquela semana. Até que ele não tinha mais. E quantas vezes a gente deixou de fazer algo, de cumprir com a nossa agenda, porque a gente ainda tinha tempo? E se eu falar para você que você talvez não tenha tanto tempo assim? Eu gosto muito de falar que eu vou viver até os 93 anos no mínimo, porque eu nasci em 93 e eu acho poético eu morrer com 93 anos. Mas e se eu morrer com 35? Eu tenho 33 hoje. 32, mentira. Olha eu adiantando. E se eu morrer com 35? A gente às vezes quer que o tempo passe correndo, né? Eu quero muito que o tempo voe já para dezembro, que é para eu poder encontrar com os meus pais, que eu só encontro com eles uma vez por ano. Mas ao mesmo tempo que eu quero que o tempo voe, eu lembro que se o tempo passar correndo, é a minha vida que tá passando correndo. Você tem lembrado disso também? Qual foi a última vez que você falou que ia mandar uma mensagem pro teu amigo e você realmente mandou uma mensagem pro teu amigo?
Não é aquela vez que você falou que ia mandar mensagem, você mandou 3 dias depois, porque, né, você estava ocupado. Eu tô falando do presente. Marco Aurélio fala que quando você for abraçar o seu filho para dar boa noite, abrace como se fosse realmente o último boa noite. E às vezes quando a gente conversa sobre isso, as pessoas ela interpretam de uma maneira muito equivocada, achando que eu vou morrer amanhã, eu vou viver de festa e bebida e vou correr pelado na rua hoje. Não é isso não. Que normalmente não funciona dessa forma, né? Aí amanhã você acorda, pelado na rua, sem dinheiro, bêbado. Não é isso que eu estou falando. Eu tô falando sobre abraçar forte aquela pessoa. Eu tô falando sobre realmente escutá-la quando ela estiver conversando com você. Sobre realmente estar ali, dando atenção a ela. Sobre isso que é o memento mori. Se a gente tá morrendo, então vamos viver. Não é lindo isso? Quando eu lembro que eu posso realmente estar perto do meu dia de não estar mais aqui, eu tenho uma vontade de viver que eu não consigo explicar pra vocês. Eu falo que eu tenho urgência de viver. E eu tenho essa urgência de viver tudo que der pra eu viver. Porque e se eu não tiver mais como viver tudo que eu quiser viver daqui a 2 anos? Pensar na nossa morte não impacta tanto, pelo menos eu acho. Mas pensar na morte das nossas pessoas queridas, ela impacta muito mais. Quando eu penso na morte do meu marido, por exemplo, rapaz, eu quero viver tudo hoje. Mãe, amanhã não tem como. Não dá, não tem como parcelar nada. Eu não quero parcelar a vida, eu quero viver 100% hoje. Porque e se eu não tiver mais meu marido daqui a 2 anos? Tomara que eu tenha ele ao meu lado durante 63 anos. Mas e se eu só tiver 4 com ele? E se eu estiver planejando mais 50 natais com os meus pais e eu não tiver tantos natais assim? E se a gente começar a pensar que talvez esse seja o nosso último verão? E lembrando que esse não é um vídeo triste, é um vídeo de reflexão, é um vídeo para te trazer para o presente. E se a gente realmente viver com toda a intensidade que a vida nos pede? Tem uma música que eu amo de paixão, que chama 313, do Residente. E é uma música que ela é pura poesia, e ele fez também para uma amiga que faleceu. E numa parte da música ele fala: Fui lo que me faltou decir. Que significa fui o que me faltou dizer. E olha que coisa triste. Imagina que triste você ter tanta coisa bonita para falar para alguém e aí essa pessoa morre e aí você ficou com aquilo tudo guardado. Às vezes a gente fala tudo que não é tão bacana, mas o bacana a gente guarda. Por quê? Alguém explica por quê? Por que não pode ser ao contrário? O que não é legal eu vou engolir e o que é legal eu vou falar. Quantas vezes você foi o que te faltou dizer? Quantas vezes você pensou, eu podia ter falado que eu também estava com saudade, mas você preferiu guardar, seja lá o motivo que for. Quantas vezes você pensou em dizer algo, mas você estava ocupada e não falou? Por que a gente é o que nos falta dizer? Essa parte dessa música, ela ecoa muitas vezes na minha cabeça, porque hoje eu tenho muito medo de ser o que me falta dizer. E é por isso que eu falo tanto quanto eu amo as pessoas queridas que eu amo. É por isso que eu agradeço tanto por você estar aqui comigo. Porque imagina de verdade, se eu morrer daqui a uma semana, eu vou morrer sem ter falado pra vocês, obrigada por estarem aqui comigo? Mas nem de jeito nenhum. Viver é a coisa mais perigosa que existe. E ao mesmo tempo é a mais incrível que existe. Então, será que você tá vivendo 100% dessa dádiva que é estar vivo? Que esse vídeo te lembre que é para viver no presente. Que você, da próxima vez que esteja abraçando a tua pessoa querida, você abrace ela com força. Todas as vezes. Eu espero que você tenha ainda 1 milhão de vezes para poder abraçar a tua pessoa querida. Espero que você mande mensagens do nada. Não para pedir, mas para falar: ei, que bom que você tá no meu caminho. Que bom que nossas vidas se encontraram. Que você não guarde rancor por muito tempo. Outra coisa que paquê também, né, minha gente? Que você viva muito e que você lembre que é só agora. Então que você tenha a urgência de viver como eu tenho.
Seja a vida que você queira viver ou seja a vida que você vive. Mas que você agarre ela com todas as forças e viva muito. Porque pensando de um lado mais frio, a gente tem o quê? No total, uns 70 verões para viver? 80? E isso é pouco, né, gente? Que você não esqueça que não é mais um ano de vida. É menos um. E que exatamente por isso que esse ano merece toda a tua dedicação dele. E que você não seja o que te faltou dizer. E eu decidi eternizar o áudio da minha avó. Porque, sei lá, vai que em algum momento meu telefone cai na água e o meu computador queima. E aí eu vou perder essa preciosidade, esse presente que é ter a voz da minha avó guardada no potinho. Então eu vou terminar esse vídeo com um áudio dela, que é a coisa mais linda da vida. E que você mande mensagem para sua pessoa querida, enquanto ainda dá tempo dela responder. Não há nada mais importante que o nosso tempo. Obrigada por dividir o seu comigo. E até o próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou mandar. Oi, Ananda. Parabéns para você. Tudo de bom. Como está você? Hein? Um abraço, felicidade pelo dia de hoje. Tô com saudade de vocês. O Antônio está bem? Tá. Um grande beijo no seu coração e fica com Deus.